Politicando, todas as semanas, na Rádio Transforma. Com Eldad Mário, Lígia Portovedo e José Afonso Ferreira. Moderação de Henrique Prior. Sejam bem-vindos a mais um Politicando na Rádio Transforma, no YouTube, no Facebook e noutras redes sociais. Vamos falar hoje do confinamento e da pandemia em Portugal. Vamos falar também dos debates pré-eleitorais para a Presidência da República e, finalmente, de Trump e das trapalhadas que Trump provocou nos Estados Unidos da América. Eu saúdo, antes de mais, a Lígia, o Mário e o Zé Afonso, desejando-lhes uma boa noite. E começávamos então por falar do estado da pandemia, do confinamento, particularmente, e começando aqui pelo Zé Afonso, se estas medidas se justificam, se isto podia ter sido evitado ou não. Antes de mais, muito boa noite, Henrique, Mário e Lígia. Eu não sou especialista, agora há muitos especialistas em matéria de saúde pública e epidemiologistas e, portanto, darei apenas a minha sensibilidade relativamente ao tema, com a pequena autoridade moral, entre aspas, de quem já sentiu, inclusive na pele, ser infectado, como já disse aqui a semana passada, e um ponto prévio, mantenho tudo aquilo que disse e faço uma ressalva sobre o Sistema Nacional de Saúde, no meu caso concreto e dos meus familiares e dos mais próximos, inexcedível, mas devo dizer que utilizamos não o Serviço Nacional de Saúde, mas o sistema, porque foi também utilizado com autorização das entidades públicas, laboratórios privados, e portanto é isso que nós devemos ter, e o caminho deve ser em união de esforços entre público e privado, com supremacia, com a coordenação sempre do público, mas eu creio que nós devemos caminhar cada vez mais para um Sistema Nacional de Saúde. Indiretamente à questão, eu gostava de dizer que é um mal necessário, sobretudo e antes de tudo, por causa do problema que temos ao nível neste momento dos hospitais. Infelizmente também não é um exclusivo português, mas Portugal neste momento compara internacionalmente já muito mal. E portanto, a narrativa que nós tivemos no primeiro confinamento e portanto na primeira vaga, de que depois conseguimos dar a volta e ter a situação controlada e dermos até um bom exemplo neste momento. E não estou a atribuir culpas ao governo, é ao país, somos todos nós, eu próprio, sobretudo, porque também fui infectado, mas neste momento o país tem números muito maus e, portanto, é preciso, antes de tudo, uma atitude responsável, uma atitude de todos. É um mal necessário, até porque o Sistema Nacional de Saúde não aguenta. Também dizer que continuo a não perceber como é que, por exemplo, uma unidade como aquela de Miranda do Corvo, que é tão falada, como é que foram desmantelados em muitos concelhos que eu conheço, hospitais que estiveram prontos na primeira vaga e que não foram sequer utilizados e, entretanto, não estão a ser utilizados, mas estas medidas, de algum modo, concordando mais ou menos com elas, são um mal necessário face à falência, face à ruptura que nós temos neste momento no Sistema Nacional de Saúde. Eu não concordo com uma coisa, e digam o que disserem, e acho que quem decidiu isto há mais tempo, e o Sr. Presidente da República e todos os partidos que foram ouvidos também sobre o tema, as eleições presidenciais mandavam, mesmo já em novembro, mandava o bom senso que tivessem sido adiadas, perdão. E, portanto, essa é a minha ideia. De tudo o que está feito é aquele ponto em que eu discordo
e acho que não faz sentido nós fecharmos restaurantes, fecharmos as pessoas em casa e dizer-lhes que o vírus vai estar parado 2 dias porque é para a política. A política é uma prioridade, nós vivemos num regime democrático, mas não se pode sobrepor às outras dimensões da vida das pessoas e pormos a saúde pública ao serviço da política. E parece, e não estou a dizer que é, mas parece que o negócio dos políticos, que é o voto, entre aspas, tem prioridade sobre a vida das pessoas e está acima de tudo. Já foi assim com os exemplos maus no verão, sobretudo o Partido Comunista. A limitação constitucional. Meus caros, eu estou à vontade, porque, como sabem, já defendi e cada vez defendo mais. Olha, eu ouvindo o candidato do Partido Comunista com a cartilha dos direitos da Constituição, eu sou a favor, em moldes diferentes, se calhar, do André Ventura, mas eu sou a favor de uma revisão urgente da Constituição, mal haja oportunidade para o fazer, porque tudo isto vem evidenciar que a mesma está desfasada em muitos aspectos da vida moderna do país. E, portanto, genericamente é um mal necessário, mas acho de facto que esta questão tem que ser colocada e peço a todos que cumpram o máximo que puderem na medida das suas possibilidades as indicações das autoridades. Mas estavas a dizer que a Constituição é um mal necessário, é isso? Não disse isso. Não. Ok. Eu disse... É que pareceu. Não, eu peço desculpa se houve alguma... Não, o que eu disse é que a revisão da Constituição é urgente. Foi isso que eu quis dizer. É isso porque neste momento a Constituição está desfasada da realidade do país. Sim, Mário, saltamos para ti. A tua opinião, isto era evitado? Concordas com estas medidas, nomeadamente o encerramento dos estabelecimentos, a limitação do horário de estabelecimentos, de restaurantes e de tudo isso? Seria preferível isso ou seria preferível até o alargamento com a limitação da frequência? Também não sei, eu sinceramente reservo nesses aspectos muito a minha opinião, porque é o que se diz, se poderia dizer vulgarmente, como bater a foice e enfiar a areia. Eu não acredito que nenhuma das medidas que estão a ser implementadas, as que foram e as que atualmente estão a ser implementadas, não tenham sido objeto de uma ponderação serena e razoável por parte das instâncias que têm voto na matéria e designadamente pelo Colégio de Cientistas que naturalmente acompanha toda esta situação e que informa o poder político, e eu estou a falar do Presidente da República, do Governo, dos partidos políticos, etc., das consequências desta pandemia e das medidas, naturalmente, que são necessárias para a combater. Eu estou absolutamente convencido de que todas estas medidas são tomadas no sentido de evitar um colapso do Serviço Nacional de Saúde, ou do sistema de saúde, como diz o povo. E, portanto, acho que devemos respeitar estas medidas, conquanto saibamos que esta última vaga é um pouco consequência da abertura que foi feita na época festiva do Natal e do Ano Novo. E do rigor climático. Mas todos os partidos, de uma forma geral, sempre têm acompanhado estas medidas, e eu recordo-me que quer o Partido Socialista, quer o principal partido da oposição, o PSD, entenderam por bem que no Natal se deveria facilitar a vida das pessoas, atendendo à quadra festiva que estava. Neste momento, é evidente que a mim custa bastante estar privado de alguma liberdade individual, mas liberdades individuais têm que ceder
em grande parte perante as necessidades coletivas e os direitos, sobretudo dos mais desfavorecidos, que são quem sofre mais drasticamente na pele estas medidas e estes confinamentos. E, portanto, neste particular, eu faço um apelo para que o Governo saiba reforçar sempre o Serviço Nacional de Saúde, dotando de técnicos, de camas, enfim, toda uma logística que é necessária para atender as pessoas. E eu espero, sinceramente, que isso venha a acontecer. Sobre isso, não queria pronunciar mais. Lígia, achas que as medidas que foram adotadas são corretas, são tempestivas e que existe alguma culpa do Governo na abertura que foi feita no período natalício? Acredito que serão corretas, acredito que serão as medidas que os técnicos considerem necessárias, e acredito evidentemente que nada disto é para nos fazer sofrer. Portanto, é exatamente o oposto. Mas, incluindo a abertura das escolas, o manter as escolas abertas, apesar de tudo. O manter as escolas abertas, aparentemente os técnicos não estão de acordo sobre qual é o impacto que isso tem portanto, na progressão da pandemia, e como não estão de acordo, e aparentemente, eu acredito que sim, neste caso até porque sou psicóloga e percebo como as coisas acontecem, as aprendizagens acontecem, exatamente para não perturbarem demasiado a aprendizagem dos estudantes. Porque efetivamente uma aprendizagem que é feita toda online não é uma aprendizagem com, portanto, a eficácia, não é feita com a eficácia que seria se a aprendizagem for feita, portanto, no local, junto dos professores, com uma relação interpessoal presente e não, portanto, por via de ferramentas online, e por outro lado também a própria vivência dos estudantes no grupo contribui imenso para eles aprenderem, como também para eles se desenvolverem até socialmente. Portanto, eu acredito que estas medidas serão todas necessárias e que têm que ser, portanto, vão-nos causar algum contratempo, mas acredito que serão necessárias, têm que ser cumpridas e oxalá resultem. Aquilo que eu gostava de dizer relativamente a esta situação é que, abrindo-se neste momento esta maneira de lidar com esta pandemia, provavelmente nós iremos ter outras situações idênticas. E vamos ver, é preciso que nós percebamos que nós não vamos poder viver assim eternamente, ou seja, não vamos poder viver confinando, ora desconfinando, ora confinando, ora desconfinando, à espera de vacinas. Portanto, se aparecerem outras pandemias, como eu julgo que irão aparecer. Assim sendo, é necessário, de facto, que as coisas mudem, mas mudem no essencial. E mudar no essencial é mudar o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, é fazer com que o Serviço Nacional de Saúde tenha meios para poder acorrer a uma pandemia deste género e que possa, no mínimo, ter capacidade para absorver todo este impacto sem que precisemos a todo passo de confinar. Porque, na realidade, é basicamente isto que se trata. Portanto, não estamos à espera de matar o vírus, porque ninguém o vai matar, não é? Aliás, os vírus do inverno dificilmente morrem no inverno, eles costumam morrer depois quando os raios do sol começam. O povo até diz que é vindo o pó de maio é que mata os vírus do inverno, e portanto nós estamos
realmente estamos sempre dependentes da natureza para nos resolver vários problemas contra os quais, sejamos honestos, as pessoas pouco podem, não é? Portanto, os problemas da natureza são problemas muito... são problemas que podem ser muito graves, podem ser fortes, demasiado fortes, e não nos convençamos que vamos ter uma ciência que pode tudo contra a natureza. Não pode. Portanto, há que ter os meios no Serviço Nacional de Saúde, e aí também há que integrar o cuidado dos idosos no Serviço Nacional de Saúde. Eu penso que esta seria uma mudança muitíssimo importante para nós, para que nós possamos estar à vontade para enfrentar outras pandemias sem ter a todo passo que confinar. O facto de termos feito algum relaxamento das medidas no Natal, eu penso que era normal. Nós também não vamos poder deixar de viver definitivamente para podermos lutar contra esta pandemia. Portanto, há momentos, pelo menos há momentos, que as pessoas consideram que são momentos importantíssimos e aparentemente todos os partidos políticos, tanto o Governo como o Presidente da República estiveram de acordo que se deveria aligerar as medidas. Portanto, o que eu acho é que devemos tirar lições para o futuro, e essas lições para o futuro são para o Serviço Nacional de Saúde, não é o sistema, como diz o Afonso. O Sistema Nacional de Saúde, o sistema, quando envolve privados, nós temos sempre que imaginar que os privados podem não estar disponíveis para serem envolvidos, ou não podem não estar disponíveis para serem envolvidos naquilo que é preciso no momento para a população. Não se esqueçam que os privados fecharam todos na primeira parte do confinamento, fecharam todos, e portanto, nós temos que pensar no Serviço Nacional de Saúde como a nossa salvaguarda para uma situação destas. Bem, ora vamos mudar então agora para o segundo tema, para os debates presidenciais. Qual a tua visão dos debates presidenciais, Mário? Tem esclarecido alguma coisa? Tem confundido? Eu sigo autor das mais veementes críticas relativamente a estes debates para as presidenciais. E considero absolutamente lamentável que os órgãos de comunicação social e, sobretudo, os entrevistadores e os entrevistados deem ao país uma imagem absolutamente inacreditável de ignorância acerca dos poderes que competem e das atribuições que competem ao Presidente da República. Eu ouvi de tudo nos debates, desde esse inacreditável aventura que vai até acabar com os subsídios, que vai acabar com os impostos, que vai acabar com tudo, como se isso fossem matérias que o Presidente da República possa determinar por si só. E indignei-me com a complacência dos entrevistadores. Eu creio que a maior parte deles, se calhar, nem conhece a Constituição da República Portuguesa e nunca a leu. E se a leu ainda é pior, porque permitiram que os candidatos, de uma forma geral, se pronunciassem sobre temas que nada têm a ver com as atribuições e competências. No teu entender, eles comportaram-se mais como se estivessem numa eleição para primeiro-ministro do que para... Que foram eleições ou para primeiro-ministro, que não existem eleições legislativas. Claro. Ou então eleições para dentro dos próprios partidos que eles fazem parte. Foi uma coisa absolutamente medonha e inacreditável. E isto pode ter consequências graves. As consequências graves são estas. É provocar uma abstenção recorde que envergonha o país e envergonha
também os portugueses, por que não dizer? Porque não faltam por aí pessoas que têm, como já escrevi, ou que vão invocar maior medo de ir para uma fila numa Assembleia de votos, uma Assembleia Eleitoral, do que para o Norte Shopping ou para o Colombo. Quer dizer, isto é terrível, porque dá uma imagem da democracia que se diz muito frágil. Mas a culpa é de todos. Mas a grande culpa para mim passa pela Comissão Nacional de Eleições, que anda absolutamente calada relativamente a este desfaltério, passa pelos príncipes do Tribunal Constitucional, que devem estar absolutamente amotinados dentro do Palácio Raton e devem viver completamente à parte das realidades do país. Depois, a comunicação social. E depois, os próprios candidatos. Isto tudo foi muito mal. Dentre eles, e com toda enfim, a independência, os únicos que tentaram focar melhor a questão dos poderes presidenciais e das suas atribuições foi o Marcelo Rebelo de Sousa e o João Ferreira. Todos os outros, enfim, desde o nosso amigo Tino de Rãs até o Ventura e até a própria Ana Gomes, passaram a maior parte dos programas a propor medidas ou a dizer que tomariam medidas que não são absolutamente nada compatíveis com as funções de um Presidente da República. Também os entrevistadores foram muito maus, porque deixou-se de se focar questões de fundo, que são questões que têm a ver com a Portugalidade, que têm a ver com as relações internacionais que o Presidente da República tem de ter com todos os dirigentes de todos os países no mundo, particularmente os países da lusofonia. É que não ouvimos falar da lusofonia, não ouvimos falar da CP. Com questões técnicas que têm a ver com a promulgação de determinados diplomas e qual a posição de cada um deles perante determinadas leis que foram aprovadas na Assembleia da República ou das que virão a ser aprovadas. Sobre isto foi muito pobre. E, portanto, não me admira nada que a abstenção atinja números que eu próprio vejo na ordem a rondar os 70%. Lígia, a tua opinião, concordas com o que disse o Mário? Concordo plenamente. Plenamente com o que disse o Mário e muito bem. Agora, eu iria mais fundo, que é assim, parece-me que mesmo que os debates tivessem sido debates esclarecedores relativamente à função e as perguntas tivessem sido efetivamente relativamente à função para a qual os candidatos estão a candidatar, nós provavelmente teríamos ainda muita gente desmobilizada. E isto porquê? Eu acho que de há muito tempo para cá se tem, claro que isto depois do 25 de Abril não era tanto assim, as duas estavam mais politizadas, estavam mais empenhadas em participar nos atos democráticos, mas hoje em dia, como as coisas correm relativamente serenamente, as pessoas foram-se afastando. E à medida que as pessoas se vão afastando, vão deixando de perceber também o que está a passar. E quando deixam de perceber, também se afastam. Isto é um bocado uma bola de neve. E, portanto, eu acho que, mais do que nunca, seria importante que o Estado também tomasse a iniciativa de alguma politização da sociedade, começando pelos mais jovens.
Portanto, aquelas aulas de cidadania que nós ouvimos aqui há uns tempos, tanto criticar as aulas de cidadania, provavelmente elas não precisavam de ser encurtadas, elas precisavam de ser alargadas. Nós precisávamos que as pessoas percebessem mais ou menos, como, pelo menos o mínimo, como é que a nossa Constituição funciona, portanto, e o que é que ela prevê. Aliás, todos os americanos conhecem a Constituição do seu país e os portugueses, no geral, não conhecem. E depois ter algumas noções de ciência política. Ou seja, o que é um partido de esquerda, o que é um partido de direita, o que é que eles defendem, para que os próprios cidadãos, à medida que vão crescendo, possam ir formando as suas próprias convicções e formando as suas opiniões. Que o problema está mais na consciencialização dos mais jovens sobre os seus deveres cívicos, porque grande parte das pessoas falam, criticam de qualquer maneira, mas como se diz em calão português, compram tudo feito, não querem fazer nada, não é? Não. É muito não é? Nós vemos, e eu chamo a atenção, nós vemos há uma ausência de participação cívica, desde logo que começa nas coisas que são comezinhas. Eu vou dar um exemplo, as assembleias de condóminos de um prédio, normalmente não rola, são os interesses deles, não é? Querem tudo feito, não é? É verdade. E isso não achas que deveria começar por aí? Porque as Claro. pessoas têm direitos, porque reivindicam, têm direitos, Certo. os deveres não. Claro que é importante que as pessoas percebam que, como cidadãos, têm direitos e têm deveres. Mas lá está, têm direitos e têm deveres dentro de um quadro de direitos e deveres que os outros também têm, não é? E, portanto, era fundamental que as pessoas percebessem isso e depois, por outro lado, também era fundamental que as pessoas percebessem como é que gostariam, do seu ponto de vista, formando a sua própria opinião política, como é que gostariam que a sociedade funcionasse? Qual seria o seu ideal de sociedade? A partir daí, as pessoas poderiam muito mais facilmente formar uma convicção relativamente aos partidos que existem e quais os partidos que efetivamente mais têm a ver com a sua forma de viver e com a forma com que eles gostariam de viver. Portanto, eu acho que é isto que falta, além do que disse o Mário, naturalmente. O que disse o Mário foi fundamental. Zé Afonso, também a tua opinião sobre esta campanha eleitoral e esta ideia de extravasar manifestamente os candidatos falam de tudo menos dos poderes presidenciais e da forma como os vão exercer. Muito bem. Resumidamente, já quase tudo foi dito e eu subscrevo muito do que tanto o Mário como a Lígia acabaram de dizer. Pegando num aspecto importante, que eu também já aqui falei na minha tese da revisão constitucional, eu defendo que deve ser um contrato de cidadania entre o Estado e os cidadãos, com clara definição de direitos e deveres. E isto, há um candidato que, na sua cartilha habitual, que é o João Ferreira, só fala da parte dos direitos, e eu acho que isso é um enviesamento de discurso. Dito isto, e só como nota prévia, que eu não concordo, como é evidente, como sabem... Olha, já até aqui ouvi, está bem? Antes de mais, há uma posição prévia que eu acho que o que nasce torto está ou nunca assim direita. E estas eleições presidenciais, se a monarquia não estivesse tão mal, eu diria que é quase uma maldade feita à República, porque isto é neste momento um folhetim. E por começar em folhetim, eu até acho que vamos começar mesmo pelo folhetim. É que o boletim de voto já não se deve chamar boletim, é folhetim. Aquilo é um folhetim de voto tal, o ridículo, a Comai, o Tribunal Constitucional e a CNE nos expuseram o país, a República e o futuro Presidente da República. E, portanto, isto tem que ser dito claramente. As eleições deviam ter sido adiadas e é uma irresponsabilidade de todos. É um processo que começou mal e não tem mais emenda. Não tem emenda
E concordo com o que disseram. Olha, eu não encontrei, mas eu propunha que tivessem dado aos entrevistadores em primeiro lugar e aos candidatos, já agora, um daqueles livrinhos do bolso da Constituição que há aí, dá bom a cada um para eles lerem, para prepararem, porque de facto, eu também acho que muitos deles, se começassem a falar da lusofonia, a maioria dos candidatos ficávamos se calhar com muitos silêncios. Fôssemos debater as grandes questões da nação e da República, o que é de facto a função presidencial, com o naipe de candidatos que temos, íamos ter muito pouca conversa, que eu acho que muitos deles teriam muito pouco a dizer sobre o assunto. E, portanto, dito isto, acho que desse ponto de vista têm estado todos mal, incluindo o próprio Presidente, embora reconheça que, apesar de tudo, fez alguns esforços nas suas participações. Mas, diga-se em boa verdade, Marcelo Rebelo de Sousa tem vindo a cair, a acabar no episódio da irritação que a mim me irritou solenemente. E, portanto, eu acho que o senhor esteve mal, devia ter estado os 14 dias, como qualquer pessoa que contacta com o infectado deve estar em casa, e portanto até isso foi um péssimo exemplo que deu ao país, fez 4 testes no mesmo dia, tem corrido tudo mal nestas eleições e os debates têm sido uma pobreza franciscana, não se debate uma ideia com princípio, meio e fim, genericamente, temos com candidatos também muito específicos. Se nós repararmos, só temos um candidato de facto a Presidente da República, todos os outros são candidatos a outra coisa qualquer que não verdadeiramente a Presidente da República. E, portanto, estão a correr em pistas próprias, cada um com os seus objetivos, seja partidários, seja de ocupação de espaço político, mas estamos com candidatos que não são verdadeiros, com exceção do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, todos os outros candidatos que concorrem legitimamente, é verdade, e à luz de aquilo que lhes é possível, que lhes é facultado e que com as candidaturas aprovadas, mas têm objetivos políticos e estratégicos muito específicos e não estão verdadeiramente interessados em debater as funções do Presidente, revisões constitucionais, o papel de Portugal no mundo, lusofonias, Moçambique. Ninguém falou na questão de Moçambique tão grave, que vamos ter Presidentes da República que não sabem isto, que não falam disto, não aproveitam o tempo de antena para fazer isto, mas que candidatos são estes? Escuso-me até a comentar as participações individuais de cada um, globalmente têm sido más. O Tiago Maia tem melhorado a sua prestação, embora seja tudo muito específico, e deixo aqui a nota de facto de uma pobreza de debate enorme, e é um péssimo sinal, e estamos a preparar uma grande crise da República. Só para terminar, há 5 anos, em 2016, tivemos 52% de abstenção, 48% de participação. Eu concordo com o Mário quando fala nos 70-30, também é o meu palpite, infelizmente. Permite, deixando aqui... Saltamos então o tema... Deixando aqui, apesar de tudo, um apelo aos nossos ouvintes e à população que, apesar de tudo, e cumprindo as diretrizes da DGS, protegendo-se e protegendo os outros, participem. A República merece. Se me fosse permitido dar uma pequena pincelada aí relativamente à questão do adiamento das eleições. Muito brevemente, Mário. Muito brevemente, a lei fundamental, em estado de emergência, não permite revisão constitucional. E, portanto, esse problema não poderia pôr-se do ponto de vista estritamente legal e portanto, isto era completamente impensável. Daí que eu acho que não faz sentido sequer levantar o problema do adiamento das eleições e levantá-lo neste contexto, acho que também é populismo. É só isto. Pois é. Também acho. Lígia, falamos então sobre os Estados Unidos, de Trump, deste impeachment de última hora que não vai ser, que provavelmente não irá ocorrer, não é? Provavelmente vai ocorrer. Vai ocorrer, mas só depois do dia 19, é o que já está agora previsto. Não, mas o impeachment tem que ter uma votação de 2/3 no Senado, ora, isso é altamente improvável. Claro. É altamente improvável, não é? Sim. Portanto, qual a tua visão daquilo que está a acontecer nos Estados Unidos e daquilo que vai suceder? Qual vai ser
a posição dos Estados Unidos no contexto mundial, com Biden na liderança? Pois eu acho que, como eu estava a dizer, relativamente ao impeachment, parece que o impeachment só será, portanto, só irá ao Senado já depois da tomada de posse de Biden. Os americanos, pelos vistos, querem fazer uma espécie de exemplo, deixar um exemplo para, portanto, para o comportamento deste ainda presidente, mas que na altura em que for votado o impeachment já não será presidente. Mas pelo menos ficará o exemplo para a história, não é? E para a história fica o exemplo de um presidente que teve 2 processos, 2 impeachments. Mesmo que não venha a ser votado favoravelmente, e o mais provável é não ser, porque seria preciso uma maioria de 2/3, mas mesmo que não seja, só o simples facto de ele ter acontecido e ter passado já é uma vergonha demasiado grande para este presidente norte-americano. O que é que me parece relativamente a Donald Trump neste momento? Donald Trump está com um discurso cínico, um discurso contraditório. Ele tanto diz que não quer violência, mas por outro lado acaba o discurso ainda há pouco tempo dizendo eu sei que vocês estão tristes, mas a nossa incrível jornada ainda agora começou. Ora, isto é muito preocupante, porque o que me parece é que Donald Trump está com um discurso para ter a certeza de que não se incrimina, ou seja, não diz nada que no futuro lhe possa vir a ser prejudicial em termos judiciais, mas, por outro lado, ele quer continuar a alimentar quer continuar a mobilizar, a alimentar esta mobilização desta gente que o segue e que é gente perigosa, como nós já vimos agora pela invasão do Capitólio, e quer continuar a manipular esta gente. Basicamente, parece-me que Donald Trump, e os americanos estão a ver isso agora, Donald Trump é um homem perigoso e, embora só faltem poucos dias para a tomada de posse de Biden, não sabemos o que é que Donald Trump pode ser responsável por fazer acontecer, sendo que ele vai tomar todos os cuidados para não ser incriminado. Mas vamos perceber que, efetivamente, o que está a acontecer é uma manipulação que Donald Trump está a fazer dos seus seguidores. Portanto, eu não tenho a certeza de que isto acabe por aqui, e mesmo que não aconteça nada até que Biden seja empossado, o mais provável é que este lume brando em que Donald Trump está a deixar este tipo de gente venha a ter consequências no futuro. É muito mau para os Estados Unidos. E é mau para o mundo. Zé Afonso, a tua opinião sobre estas atrapalhadas de Trump e aquilo que resulta para os Estados Unidos e para a imagem dos Estados Unidos a nível mundial? Já temos aflorado isto aqui, é de facto uma vergonha para os Estados Unidos, para o mundo ocidental, e acho que as pessoas, a dignidade mais difícil do que entrar, do que saber estar, é saber sair, independentemente de tudo. E tudo que disse neste programa, eu nunca fui fervoroso adepto do Trump, mas também lhe reconheci algumas qualidades, aliás como o Mário, e alguns não defeitos que se calhar outros poderão ter, e não sendo particularmente entusiasta do que aí vem, e do presidente que aí vem, e do que ele transporta consigo, apesar disso tudo, e dito isso, eu entendo que o Donald Trump esteve muito mal. Não tenho sequer adjetivos, a não ser quase um palavrão que me apetecia dizer aquilo que aconteceu. E
Eu acho que quem é perigoso nem são aquela gente. O perigoso ali é o Donald Trump, que infelizmente manipula pessoas, muitas delas incultas, quase miseráveis, malucas, com o devido respeito pelos que são doentes, e acho que ali o verdadeiro perigoso não são aquelas pessoas, o perigoso é de facto o Donald Trump. E termino tentando fazer um pequeno humor, e acho que se eu fosse americano, mas falasse português, Trump eu traduziria para português dizendo apenas o seguinte: independentemente de tudo que ele fez, e não fez tudo mal, mas diria que Trump significa que tivemos resumidamente um mau presidente. Mário, a tua opinião... Cheguei a temer o pior. A tua opinião sobre os últimos dias de Trump e o que aí vem e as consequências até para o mundo. Muito rápido, que a Lígia e o Afonso já disseram muitas coisas que eu corroboro, mas há aqui um pequeno quiz que é preciso pensar, que é o seguinte: vocês afirmaram que o processo de impeachment de Trump teria que ser aprovado no Senado por uma maioria de 2/3. Eu não. Verdade, e é verdade. Fui eu. Só que há aqui uma pequena nuance. E a nuance é esta: é que se o processo de impeachment, e vamos ver que o processo de impeachment no Senado é um julgamento, não é uma votação assim de uma moção qualquer, é um julgamento, onde se ouve o chamado, enfim, arguído, onde se ouvem as provas, faz-se um autêntico julgamento. E o que é que acontece? Provavelmente, se isto ocorrer depois do dia 20, ocorre numa altura em que Trump já não é presidente. Ok? E, portanto, parece que havia aqui uma inutilidade. O Senado já tem maioria democrática. Sim. Haveria aqui uma inutilidade superveniente porque, no fundo, estavam a destituir de presidente uma pessoa que já não era presidente. Pois. Mas há aqui uma nuance. É que se, numa segunda votação, o Senado pode determinar e decidir que este cidadão não pode mais ser detentor de quaisquer cargos públicos ou políticos. E para isso já não precisa da maioria 2/3, basta uma maioria simples. Assim sendo, está explicado porque é que o próprio Biden entende que isso pode ser realizado já depois de ele ser entronizado, passe o termo, no cargo de Presidente da República dos Estados Unidos da América. E, portanto, o objetivo fundamental seria impedi-lo de voltar a disputar eleições em 2024. Pois. E é por isso que ela diz que isto ainda não acabou. E não acabou, provavelmente não acabaria, se o Senado não tivesse, porque isto tem que ser tratado com pinças, não tivesse este objetivo. Ainda por cima, acontece que o Senado, na altura das decisões, já tem provavelmente uma maioria que é à tangente, mas de maioria democrática e não republicana. E, portanto, esta questão, quanto a mim, está absolutamente assegurada. Provavelmente teremos um cidadão chamado Donald Trump, que não mais poderá deter cargos de natureza política pública e sobre o qual se vai abater depois um conjunto terrível de investigações que vão provavelmente fazê-lo sair do país, não sei se para a Rússia, se para a China, se para a própria Venezuela, não sei. Para Cuba. Ou para Cuba, não sei. Mas é esse o verdadeiro propósito, desidrato de toda esta situação, é essa.
Para concluir apenas o seguinte, tudo isto não teria acontecido se não fosse realmente este incitamento à violência que levou à invasão do Capitólio. Se isto não tivesse acontecido, o Trump poderia candidatar-se em 2024. Portanto, é um homem que se revelou de muito pouca inteligência. Provavelmente os seus assessores não foram, enfim, suficientemente não o convenceram desta realidade e ele vai sofrer duras consequências por causa disso. Terminando dizendo que Trump, de facto, em termos de ameaça, digamos assim, militar para o mundo, no meu ponto de vista, teria sempre um bocadinho mais de responsabilidade, mais cuidado, não era tão belicista como foi a administração Obama e outras administrações anteriores, e a administração Clinton, mas e até a administração Bush, ele seria menos belicista. Vamos ver o que é que se vai passar, mas há uma coisa que nós não podemos jamais esquecer, é que Trump foi o maior instigador de todos os movimentos de extrema-direita no mundo. E isso é uma questão que nunca podemos perder de vista. E era isso que eu queria dizer. Bem, vamos terminar então mais um Politicando, pedindo-lhes que subscrevam no YouTube o canal da Rádio Transforma e que partilhem este programa para que ele atinja os seus objetivos de reflexão e debate que ultrapasse aquilo que estamos aqui a debater. A todos, então, o meu agradecimento pela vossa colaboração e até ao próximo Politicando. Um abraço e saúde para todos. Um abraço, saúde. Politicando, todas as semanas, na Rádio Transforma. Com Eldad Mário, Lígia Porto Vedo e José Afonso Ferreira. Moderação de Henrique Prior.